Boa noite, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo para a gente poder fazer um comentário, na verdade, a respeito da gripe espanhola, que teria surgido o primeiro caso em 1918, no término da Primeira Guerra Mundial. Como é um assunto que a gente tratou agora, pelo menos o pessoal do nono ano, falando de Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, aproveitando também esse momento que infelizmente estamos vivenciando, de quarentena por conta de um vírus, que é o coronavírus, eu quero aproveitar para falar da gripe espanhola, porque muita gente fala muita coisa e as pessoas às vezes falam sem embasamento nenhum, sem buscar a informação correta, sem pensar um pouquinho mais. Então eu vou fazer esse vídeo para a gente poder trazer algumas informações baseadas em livros, né, referências bibliográficas, estudos, leituras que eu já fiz e que tenho feito, tá bom? Bom, a gripe espanhola surge num contexto internacional, né? É uma pandemia também, então isso significa que atingiu todos os continentes, né? Foi de maneira global. Século XX, que é um século extremamente conturbado, porque é o século das grandes guerras, é o século da bipolarização, que divide o mundo entre capitalistas e socialistas. Enfim, nós temos um contexto extremamente perturbador, né? Então é importante que a gente fale sobre isso. E outra questão, embora seja chamada de gripe espanhola, não foi na Espanha que surgiu o primeiro caso, segundo os estudiosos. Acontece que, por que recebeu o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha, como tinha sido um país que não se envolveu diretamente na Primeira Guerra Mundial, acabou sendo um país que noticiava tudo o que acontecia no mundo. E foi o primeiro país a noticiar a questão desse novo vírus que tinha surgido naquele momento, que é um vírus chamado de influenza, tá? Não havia vacina naquela época, as pessoas não sabiam como tratar, os sintomas mais graves eram pneumonia, manchas na pele, e como eles foram os primeiros a noticiar, começaram a chamar de gripe espanhola. Porém, segundo os estudiosos, o primeiro caso tenha surgido nos Estados Unidos. E muito próximo a esse primeiro caso teria surgido também um contaminado na Índia. E daí começaram a se espalhar pelo mundo, tá? Falando um pouquinho da influência, né, dessa pandemia no Brasil, a gente precisa lembrar o que nós estudamos recentemente. A gente falou de Brasil República Velha, né? Essa primeira república, chamada de república oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, onde se alternavam o poder entre paulistas e mineiros, paulistas, cafeicultores, mineiros, produtores do leite. Então, essa alternância do poder que caracteriza a república é o período no qual surge a chamada gripe espanhola, que causa pandemia e impacto no mundo inteiro. Com relação ao Brasil, nós temos um período aí de República Velha, que é um período extremamente conturbado também, de movimentos sociais, até anteriores à própria eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá? A revolta da vacina, que nós estudamos, a revolta da chibata. E quando houve o primeiro caso, lá em 1918, o presidente do Brasil era o Venceslau Braz, que era um mineiro do Partido Republicano Mineiro. E aí, naquele ano, houveram eleições. E Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente do Brasil na época da revolta da vacina, inclusive, foi reeleito. Ele foi eleito novamente. Reeleito que eu falo assim, para um segundo mandato. Não havia reeleição ainda, tá? Não me entendam mal. A reeleição foi criada, a possibilidade de reeleição no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente vai estudar isso mais na frente, tá? Bom, Rodrigues Alves teria sido eleito, então, para um segundo mandato. Porém, ele adquiriu a gripe. A chamada gripe espanhola, que era o vírus da influenza. E ele morre antes de ser empossado em janeiro de 1919. Quando ele morre, assume o seu vice, que na época era o Delfim Moreira, e o Delfim logo convocou novas eleições. Naquela época as coisas aconteciam de maneira diferente, havia muito conflito político, inclusive por conta dessa alternância no poder, né? E aí é eleito o Epitácio Pessoa. Bom, mas o que nos interessa de fato? Que essa pandemia também foi causada por um vírus que era propagado por vias respiratórias, muito parecido com o que temos vivido hoje. É isso que nos assusta, né? Como a história muitas vezes se repete. Há muita divergência na literatura
mas a grande maioria dos estudiosos chega no consenso de que morreram no mundo, por conta desse vírus, da gripe espanhola, cerca de 50 milhões de pessoas. É um número assustador, né? Ainda mais diante do que nós estamos vivendo agora. E ele foi propagado naquela época principalmente pelas embarcações. Muitas pessoas estavam voltando da guerra, médicos, soldados, pessoas que estavam também com embarcações para levar os produtos alimentícios, principalmente, né, para os países envolvidos na guerra. Então, provavelmente essa pandemia se espalhou pelas embarcações, segundo os estudiosos, né, e historiadores acreditam. Bom, outro ponto, que também surgiram na época, como tem acontecido agora, teorias conspiratórias de qual teria sido a origem, que teriam criado propositalmente esse vírus, e inclusive acusaram a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Muitas teorias conspiratórias que acabam atrapalhando ao invés de ajudar e causando ainda mais desconforto, ainda mais perturbação, fazendo as pessoas, parece que, terem outro vírus, né, que é o vírus do ódio, que eu acho que talvez faça até mais mal. Bom, e também, além das teorias conspiratórias, remédios caseiros, tá? Também essa ideia, né? Sem comprovação científica. Esse é o maior perigo, sempre, né? Não ouvir os cientistas, os estudiosos, o que os infectologistas dizem, os médicos que estão o tempo todo trabalhando com isso. Existem pessoas que estudam o tempo todo. Na época, inclusive, eles falavam de uma substância chamada quinina, que tem na água tônica, e que as pessoas começaram a usar, achando que poderiam se curar ou se prevenir do vírus. E isso é irreal, né? Não se comprovou cientificamente. Até recentemente, agora nos Estados Unidos, com essa pandemia e esse desespero todo, porque os Estados Unidos se tornou o epicentro do coronavírus, conforme temos visto, graças à mídia, que todo mundo fala. É claro que a mídia tem essa questão da manipulação e que eu não nego, mas nós também não podemos fechar os nossos olhos. Graças aos jornalistas que estão dando a cara a tapa e viajando o mundo todo, nós temos informação. Coisas que naquela época eram muito mais difíceis de se conseguir. Então a gente tem que ter um pouquinho mais também de equilíbrio, de bom senso, e não ficar, né, acabando com a mídia como se os jornalistas fossem vilões. Eles estão ali também dando a cara para bater na linha de frente, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham na área de comunicação e eu tiro o chapéu, sabe? Eu me curvo diante deles, eu agradeço, eu acho que gratidão, né? Por essas pessoas que estão trabalhando o tempo todo para trazer informação até nós. O que naquela época não tinha, né? Imagina as pessoas naquela época vendo todo mundo morrer e não sabendo o que estava acontecendo. Embora a gente também, mesmo ouvindo, tá todo mundo meio que perdido, aprendendo a caminhar pelo caminho, né? Aprende a caminhar pelo próprio caminho que se faz, é bem difícil. Quando esse vírus chega no Brasil, então no segundo semestre de 1918, dizem que o primeiro navio que chegou aqui, que provavelmente trouxe o vírus, foi o navio Demerara, que teria chegado em Recife, chegou primeiro em Recife, depois Salvador, Rio de Janeiro. E aí nós vamos começar a ter casos aumentando absurdamente. Num primeiro momento o governo nega o isolamento social, não quer fechar escolas, não quer fechar comércio, tudo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Não que eu quisesse que isso estivesse acontecendo, é óbvio que eu sei que muita gente vai beirar a falência por conta disso, mas eu continuo pensando que a pessoa de uma falência ela ainda consegue se recuperar, nós vamos precisar unir forças para isso. Agora, se morrer, morto não produz, morto não consome. Eu tenho muito medo, sabe, de tudo que está acontecendo, do que as pessoas têm falado, e principalmente quando desprezam os nossos mais velhos, dizendo, mas é só grupo de risco que vai morrer. Como assim só? Nós vamos envelhecer, nós amamos as pessoas, né, mais velhas, ou não sei, né, se todo mundo tem esse amor, é muito complicado. Mas enfim, a questão é que foi uma catástrofe no Brasil também. Nós tivemos cerca de 35 mil mortos pela gripe espanhola no Brasil, na época, que vai até, tem uma primeira, uma segunda, uma terceira onda desse vírus, influenza, que era a gripe espanhola, que vai até o carnaval de 1919, ninguém saiu pra rua, teve que ter isolamento, fecharam escolas, fecharam o comércio, porque os mortos iam se empilhando, cadáveres, não tinha mais caixão para enterrar as pessoas. E quando a gente fala isso, me dá um desespero muito grande, porque é o que nós estamos vivendo, né? Eu espero que não chegue a esse ponto, que nós tenhamos essa consciência coletiva, e quem puder, fique em casa. É claro, quem puder, eu sei que não é todo mundo que tem a possibilidade de ficar em casa.
Inclusive, existem crônicas do Nelson Rodrigues, que tem um livro chamado A Menina Sem Estrela, se eu não me engano é isso, A Menina Sem Estrela. E lá, nessas crônicas, ele vai narrar esses episódios da gripe espanhola no Brasil, que fala justamente que morriam-se em massa, empilhavam-se corpos, que no começo eles choravam seus mortos, colocavam flores, depois as pessoas já nem choravam mais, porque elas estavam assustadíssimas e não sabiam mais como lidar. Velórios onde só tinha a pessoa que estava sendo enterrada e alguém da família, sem saber muito bem o que estava acontecendo. As pessoas tiveram restrito o direito de enterrar alguém que ama. Eu, sinceramente, me coloco no lugar dessas pessoas, eu não sei nem dizer, mensurar o tamanho dessa dor. Nós tivemos recentemente, próximo a nós aqui em Penápolis, uma pessoa que faleceu e que as pessoas não puderam estar muito junto porque essa restrição dessa pandemia, a pessoa não morreu do vírus, mas todo mundo tem medo de sair de casa. É tão difícil, é tão triste, é desesperador, né? A gente se coloca no lugar das pessoas. E aí, nessa terceira onda que teve no Carnaval de 1919, inclusive lançaram um samba, na época, que falava o seguinte: o mundo não se acabou, do Assis Valente, que depois acabou sendo gravado pela Carmen Miranda. E depois procurem, tá? Procurem tanto as crônicas do Nelson Rodrigues, quanto o samba que fala o mundo não se acabou. E eu acho assim, serve como informação, serve para reflexão, e que a gente possa voltar mais fortalecidos disso tudo, sobretudo mais humanos, mais solidários, porque eu acredito que tudo isso que a gente está passando não é castigo de Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito nessas teorias conspiratórias, eu acredito que é fruto, é reflexo do que nós seres humanos temos feito com o mundo, né? Porque tanto que é uma pandemia, atingiu a todos nós, independente de classe social. É claro que uns estão, né, como dizem, né, é clichê, mas é real. Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco, porque tem gente que está de iate, tem gente que está num tronco, tem gente que está numa canoa, isso é um fato. Mas é justamente por isso que a gente tem que se unir e estender as mãos uns aos outros, ainda que distantes, porque agora nós não podemos nem nos abraçar, né? Porque sabemos que essa transmissão é feita principalmente pelo contato. Mas eu acredito que seja reflexo das nossas atitudes, porque a gente tem acabado com o meio ambiente. Nós não estamos ouvindo o que a natureza está tentando nos dizer há tanto tempo. Um exemplo só, a nossa Mata Atlântica, por exemplo. Quando os portugueses colonizadores chegaram no Brasil, já começaram a explorar a Mata Atlântica absurdamente, né? E do que nós tínhamos lá em 1500, embora a colonização se efetivasse em 1530, mas o que nós tínhamos de 1500, hoje, 2019, a gente tem 7% da Mata Atlântica. Isso não pode ser normal, a gente não pode banalizar o mal de diversas maneiras. Eu dei o exemplo do meio ambiente, mas nós estamos agindo de maneira brutal em todos os sentidos. Talvez seja o momento justamente para a gente repensar as nossas atitudes e como é que nós estamos agindo uns com os outros. Eu também tenho pensado muito, né? Então eu acredito que serve para cada um de nós. É claro que não sabemos como isso vai acabar, espero que da melhor maneira possível e que nós tenhamos um aprendizado, embora doloroso, tá? Um beijo para todo mundo, que a gente possa refletir e vamos nos falando, vamos manter esse canal de comunicação, tá?